Tudo bem, gente? Bom dia. Então, eu prometi para vocês gravar um vídeo hoje sobre o romance indianista, que é um ponto que nós estamos parados ainda. Nós estamos, quer dizer, no sentido positivo da palavra, nós estamos em romantismo, na prosa romântica. Então, nós já fizemos um vídeo sobre o romance urbano, né? E agora cabe um vídeo sobre o romance regionalista. Então, assim, desculpe, sobre o romance indianista. Então, talvez seja de todos o mais fantasioso, né, da cabeça de Alencar, porque embora Alencar fosse ministro da Justiça, como ele foi, teoricamente ele deveria ter percorrido todo o Brasil e aí estado na selva. Isso para mim não aconteceu, né, nem para mim nem para ninguém. Então, Alencar foi o único romancista que escreveu sobre a questão do índio. Eu falo na prosa, porque Gonçalves Dias escreveu na poesia. Quando eu falo prosa, só para lembrar que a gente está, tempo que a gente não se vê, eu estou me reportando ao romance. Então você tem 3 romances, né? Pela ordem. Seria o Guarani, o Birajara e Iracema. Né? Iracema é o mais recente. Assim. Essa seria uma ordem de publicação, mas não é a ordem cronológica que Alencar queria, como se fosse uma trilogia. Então você tem três momentos, né? Você tem o Birajara, que é o romance que teoricamente na cronologia, não de publicação, mas de história, seria a primeira obra, porque você tem um Brasil ainda não invadido, né, pelos portugueses, né? Você só tem os elementos indígenas. Na segunda obra, que é nessa cronologia, o Guarani, você tem um português representado pelo Dom Antônio de Maris, né, pela família dele, entende? Só que essa colonização ela é derrotada pelos índios, pelos índios aimorés. E, por último, você tem Iracema, nessa trilogia, que o colonizador sai vencedor, certo? Então, assim, qual é o projeto de Alencar? Criar com suas obras um mito de fundação. Então, se você tem uma pátria, que é o Brasil, e essa pátria, ela precisa de uma história. Então, como acontece em outros países, né, os chamados mitos de fundação. No caso da Inglaterra, envolve, né, o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. No caso da Espanha, nas sagas heróicas, envolve o Alcide. Portugal, Dom Sebastião. Na Itália, Rômulo e Remo. Então, assim, você tem essas lendas que fazem parte do nosso do imaginário deles lá, né, os mitos de fundação. Então, o Brasil era uma nação recentemente inaugurada e precisava de seu mito de fundação. Então, assim, se é um mito, eu não vou, de alguma forma, falar mal de Alencar quando ele quis criar uma história fantasiosa. E tem Iracema, por exemplo, que ele disse que vai fazer essa fantasia. Agora, tem por trás todos os elementos dessa fantasia, como os mitos guerreiros, quer dizer, os índios aparecem sempre em guerra, não é? Essa estrutura de vida ativa e tudo mais. E aí tem a crítica, né? Porque em todos esses romances de fundação não aparece a filha do elemento negro, né? Do elemento que vai compor a nossa etnia. Tem uma explicação, né? Alencar nunca colocaria um escravo, que sob o ponto de vista daquela época seria rebaixado socialmente. Alencar retira isso. Quem faz uma brincadeira com isso é o Mário de Andrade, num romance magnífico que é o Macunaíma, né? Porque Macunaíma, o Mário de Andrade lá do Macunaíma diz que ele é preto, né? Criança preta, retinta, filha do meio da noite, lá em Macunaíma, que já é modernismo, já é década de 20, final da década de 20, 1928. E aí você tem o romance assim, modernista para fazer uma contraposição com esse roubo da etnia que o Alencar ele fez. Então, assim, Alencar quer estabelecer nessas 3 obras, repito, o Birajara, o Guarani e Iracema, o mito de fundação, com todos os fatos heróicos, inclusive, tá bom? Repito, no Birajara só tem índios, né? E esse é bem forte, as cenas guerreiras, você tem também as cenas afetivas. No Guarani, não é? Interessante, você tem a fundação da raça brasileira, entre aspas, que acaba não acontecendo. Porque o índio, oh meu Deus, o índio Peri,
né, que é o herói da obra, o índio Peri, ele fica próximo de Cecília, que é a portuguesa, ele, o Peri, é o indígena, mas há uma interdição, né? Imagine, um índio deitar-se com a europeia, que seria a Cecília, né? Que tinha os cabelos de forma de ouro, essa coisa toda, seria impossível. Então, a última cena do romance e o Guarani são eles dois, né? A terra foi devastada por uma tempestade, como se fosse, na verdade, um apocalipse, e aí a última cena aparece os dois, né? Em cima de uma palmeira e indo para o horizonte. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer. Em Iracema, o fim já começa, o início já começa com o fim, pois Iracema, ela já aparece no romance, primeiro capítulo, morta. E aí, o romance vai fazer uma espécie de cronologia para dizer como é que a relação foi, né? E Iracema era uma virgem tabajara, e tem toda aquela questão do mito de Diana, certo? Que o Alencar vai buscar essa história, enfim. Então o personagem, ele é concebido dessa maneira. Então Iracema, ela vai encontrar-se com Martim, que é português, que está lá pelo início do século XVII colonizando o Ceará. Eles se encontram, como sempre no romantismo, é um amor fortuito, é fruto do acaso e cheio de obstáculos, né? Que Iracema nunca poderia casar-se com um homem, ficar com um homem, porque ela já é a virgem de Tupã, que é o deus dos índios, né? Então já parece essa interdição. E aí, mais a paixão entre eles. E tem outro problema, que Martim é noivo em Portugal, então essa interdição ela vai se concebendo ao longo da obra. Porém, o que é que vai acontecer? Eles vão se encontrar, vão se amar, Iracema vai ter uma criança, e aí, ao longo da obra, Iracema vai sofrendo e adoece de amor, né? Porque Martim só vivia guerreando contra os índios tabajaras, que é o povo de Iracema. E aí, a cena final do romance é quando Iracema entrega o filho Moacir, né, filho da dor, a Martim, e Iracema acaba morrendo, tá bom? Então tem um roteiro aí, não é, que eu mandei para vocês, tem uns exercícios, e vocês vão fazer esses exercícios e dar uma olhada também nesse vídeo, tá bom? Então até a próxima, boa sorte para vocês, bom trabalho, tchau.